Olá pessoal, tudo bem? Vamos então agora para a aula de sistema excretor, meus amores. Olha que bonitinha a planária aí. Olha só lá os outros olhinhos dela, parece que ela tá estrabiquinha. Ó. Bora lá então. Amores, sistema excretor. Primeira coisa, você precisa saber o que é excreta. Na verdade, excreta é tudo aquilo que passou por um metabolismo celular, passou por dentro da célula e vai ser eliminado. Tudo bem? Então é isso. Tá? A urina é excreta. Tá? Aí uma coisa que você tem que pensar aqui, o próprio CO2 é excreta. Então, se você pensar na gente, o pulmão ele atua como CO2. Ele atua como... Ele atua como um órgão excretor. Por quê? Na hora que você expira, você está eliminando aquele CO2 que passou por um metabolismo celular. Beleza? Então, excreta é tudo aquilo que foi liberado do organismo e que o organismo não vai mais utilizar. Presta atenção, ó. A eliminação de restos não digeridos nas fezes não é excreção. Tá? Os restos de alimentos não digeridos lá não é excreção nas fezes. Beleza? Porque ele nem chegou a passar para dentro da célula. É aquilo que não foi digerido está sendo eliminado. Tudo bem? Bom, em relação aos excretas, o que mais chama a atenção para nós são os excretas nitrogenados. Deixa eu pegar minhas canetas aqui. São os excretas nitrogenados, tá? Por exemplo, aqui você tem proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, tá? Você tem vários outros componentes que contêm nitrogênio, que quando eles são eliminados, eles pegam o grupo amina, esse grupo amina, tá? E ele vai ser transformado ou em amônia, ureia e ácido úrico. Então, esses são os componentes nitrogenados excretados pelos animais. Aqui eu estou colocando vertebrado, aqui está vertebrado, mas o nosso assunto agora, por enquanto, está em invertebrados. Perfeito? Tranquilo? Então, tá bom. Então, qual que é a principal característica dessas três substâncias? Eu já vou falar agora, que daí lá em cordados eu não preciso falar. Tudo bem? Então, ó, com coisa que eu não vou repetir, né? Ó, a amônia é o mais tóxico de todos. E ela é muito solúvel, só que ela consome muita água para ser eliminada. Então, é muito comum você ter excreta de amônia em animais aquáticos. Então, animais aquáticos, eles excretam amônia, perfeito? Eles excretam amônia. Então, é essa a ideia, tá bom? Como a amônia, ela é muito tóxica, mas ela é muito solúvel, tô me acertando aqui, muito solúvel, ela precisa de muita água. Então, normalmente, animais aquáticos fazem isso. E os animais que excretam amônia são classificados como amoniotélicos. Beleza? São chamados de amoniotélicos. Bom, aí nós temos a ureia. A ureia, ela é menos tóxica do que a amônia. Ela pode ser, consequentemente, eliminada com um pouco mais de concentração, mas mesmo assim ela precisa de uma quantidade relativamente grande de água. Beleza? Relativamente, por quê? Ela precisa de menos água do que a amônia, mas ela precisa de mais água do que o ácido úrico. Perfeito? Eu vi uma questão da UEM que eles deram como correta, e eu não concordo, que eles colocaram assim, a ureia ela precisa de uma grande quantidade de água para ser excretada. Tá, mas é uma grande quantidade em relação a quem? Em relação à amônia ou em relação ao ácido úrico? Entende? Então, a ureia ela precisa de menos água do que os animais, do que a amônia para ser eliminada, beleza? Só que ela precisa de mais água do que quem excreta ácido úrico. Perfeito? Então, a ureia ela é menos tóxica, inclusive nós, animais, inclusive nós, humanos, excretamos ureia. Entendeu? Então, a ureia ela é menos tóxica e pode ser excretada mais concentrada, tá bom? O ácido úrico,
esqueci de colocar aqui, ó. Os animais que excretam ácido úrico são chamados de ureotélicos. E os animais que excretam ácido úrico são chamados de uricotélicos. Amores, o ácido úrico, ele é pouco solúvel e pouco tóxica. Tem lugares até fala que não tem toxicidade. Tudo bem? Então, o ácido úrico, ele é pouco tóxico e pouco solúvel. Então, ela pode ser eliminada bem concentrada. E, por exemplo, nos animais ovíparos, como é o caso dos répteis e das aves, esse ácido úrico pode ficar acumulado dentro do ovo que não vai causar toxidez para o embrião. Beleza? Então, o ácido úrico ele pode ser liberado bem concentrado, como acontece aí com os répteis e com as aves. Tá bom? Isso daí acaba sendo uma adaptação ao ambiente terrestre. Beleza? Uma das adaptações ao ambiente terrestre. Tudo bem? Então, ó, amônia é a mais tóxica, ureia intermediária e a menos tóxica é o ácido úrico. Necessidade de água. Aqui eu preciso de mais água na amônia e aqui eu preciso de menos água no ácido úrico. O ácido úrico, você fala, nossa, então por que todo mundo não excreta ácido úrico? Porque é o seguinte, o ácido úrico é uma adaptação ao ambiente terrestre. Perfeito. Você não precisa de água, só que ele demanda uma grande energia para ser eliminado. Ele demanda energia na sua produção, na sua conversão dos compostos nitrogenados em ácido úrico. Então é por isso que cada um tem uma vantagem em um ambiente. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Não é assim. É que dependendo do ambiente, naquele ambiente é mais apto, é mais conveniente eliminar a amônia. Em um outro ambiente é mais conveniente o ácido úrico. É assim, beleza? Seleção natural, velho. Agora, a maioria dos animais, eles excretam uma mistura de amônia, ácido úrico e ureia. É que em um determinado animal, você vai ter o predomínio de uma dessas substâncias. Perfeito? Você tem o predomínio dessas substâncias. Então vamos lá. Poríferos quinidários não apresentam sistema excretor. Não apresentam sistema excretor. A excreção aqui, meus amores, é por difusão através da parede corporal mesmo. Tá? É através da difusão. Então aqui não tem, tá bom? Nos plateumintos estão presentes os protonifrídeos. O que eu preciso que você saiba? Protonifrídeos, eles apresentam apenas uma única abertura. Beleza? A abertura está em apenas uma extremidade. Aqui os plateumintos, o exemplo clássico é a planária. Nos desenhos que eu faço, pessoal, eu sempre vou fazer, nos desenhos que eu coloco para vocês aqui que eu estou fazendo, a ideia é, tudo aquilo que for destaque, eu vou colocar nesse rosa ou vermelho, não é? Que está aí. Tudo bem? Então é por isso que eu coloco o meu desenho e quando tem um desenho legal, eu coloco o desenho do livro também. Tá? Mas é que aqui fica simples, eu só mostro aquilo que eu quero. Tá? Por isso que eu gosto de fazer o desenho no quadro, tiro a foto e coloco aqui para vocês. Tá? Quando possível. Quando é necessário também, porque tem coisa que não é necessário, só ir lá e desenhar e colocar. Não tem necessidade. Agora aqui eu acho necessário, tá bom? Então, ó, o sistema excretor, ele tem dois ductos longitudinais, tá? Esses dois ductos longitudinais, eles apresentam uma série de células que são chamadas de células flama, tá? E essas células flama, porque na verdade é um fundo cego, né? Então, ó, presta atenção aqui. Isto daqui é a célula flama, joia? Isso aqui é a célula flama. Isso que você está vendo aqui, ó, não é uma abertura, não é um buraco. Isso daí é uma dobra na membrana, como se estivesse assim, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui um... Deixa eu achar um papel aqui, espera lá. Ó, aqui tá a membrana e ela sofre uma dobra.
E aí nessa dobra aqui é que vai ocorrer a entrada, nessas dobras ocorre a entrada dos excretas. E essas entradas dos excretas, elas ocorrem devido ao batimento desses flagelos que estão aqui, ó. Beleza? Essa daqui é uma célula flama cortada. Tudo bem? Ó, deixa eu apagar aqui. Ó, isso aqui é uma célula flama cortada, beleza? E isto daqui são os flagelos. Então, conforme o flagelo bate ali dentro, esse excreta que está aqui nos tecidos corporais, ele entra aqui e vai ser eliminado por esse poro, que é chamado de nefridióporo, beleza? Então, aqui você tem o túbulo excretor, ó, beleza? Você tem o túbulo excretor, aqui você tem o nefridióporo e você tem a célula flama, beleza? Célula flama, ela tem um tufo de flagelos. Quando tem um único flagelo, é chamado de solenócito. Nossa, ficou errado aqui, ó, tá? Escrito, não é solícito, não. O corretor, eu apertei para corrigir e corrigiu. Beleza? Então, é solenócito. Por favor, anota aí. Solenócito. Ele ficou solícito. Joia? Solenócito. Tá bom? Então, tá. E parte das excretas também são por difusão pela parede celular. Beleza? Pela parede corporal, não parede celular, que animal não tem parede celular, né? Então, essa é a estrutura do protonefrídeo. Tem apenas uma abertura, tudo bem? Então, você tem aqui o esquema. Aqui, esse branquinho aqui, pessoal, ó. Esse branquinho aqui é a parede do corpo, ó. Porque aqui eu peguei e dei um zoom, né, de todo esse pedaço. Aqui um zoom. E aí você tem a estrutura. Tudo bem? Então, o nefridióporo é por onde sai o poro excretor. Agora, você tem aqui o desenho que pode aparecer, que, claro, é muito mais bonito do que eu fiz. Mas ele é um pouco mais complexo de se desenhar. Tá? Então, aqui você tem os protonefrídeos. Tudo bem? Aqui você tem a célula flama. Aqui ele colocou cílios, mas na maioria dos livros coloca o flagelo, tá? Tudo bem? Então, aqui está o tufo. O líquido, ele entra e é excretado pela abertura corporal. Tudo bem? Joia? Então tá. Se você quiser dar um pause, na hora de copiar, você escolhe um dos dois que você queira copiar aí. Tudo bem? Nos nemateumintos, eles apresentam um sistema chamado de sistema H, no qual você tem as células renete e as células H. Olha só, aqui você tem a boca do animal, a boca, e aqui você tem a célula H, que está em vermelho. Tudo bem? A célula H, meus amores, presta atenção. Ela é a maior célula do corpo do animal, ela percorre todo o corpo do animal e ela é ligada por esses túbulos. E normalmente ela está ligada à célula renete, que é esta célulazinha aqui, ó. Tá? Como se eu colocasse tudo vermelho ia ficar uma bagunça, então eu coloquei ela em amarelo. Tudo bem? Só que é o seguinte, esse sistema, normalmente ele está associado à osmorregulação, tá? Não se sabe muito bem as funções que essas células têm, mas acredita-se que está associado à osmorregulação, beleza? Está associado à osmorregulação, porque a maior parte da excreta, da amônia, ela é liberada, pessoal, por difusão através da parede corporal. Tudo bem? Então, através do corpo, por difusão. Então, ó, mas se falar lá, sistema excretor dos nemateumintos, células renete e células H. Beleza? Mas elas atuam, o correto mesmo, segundo os livros que eu tenho, fala que elas atuam mais na osmorregulação mesmo, para manter o corpo em concentração ideal com o ambiente onde ela está. Tudo bem? Moluscos. Os moluscos, eles apresentam um metanefrídeo. Qual que é a diferença do metanefrídeo para o protonefrídeo? O metanefrídeo tem duas aberturas, ao passo que o protonefrídeo tem apenas uma. Beleza? Então, aqui, ele é aberto nas duas extremidades. Nas duas extremidades aqui. Tudo bem, ó? O protonefrídeo é aberto apenas em uma extremidade.
Então, qual que é a função dele? Esse cara aqui, lembra que eu falei que eu sempre vou fazer em vermelhinho? Ó, então, esse cara aqui é o protonefrídeo, ó. Esse cara aqui. Esse cara é o protonefrídeo. Tudo bem? Então tá. Agora, eu gostaria que você soubesse o seguinte. Qual que é a função desse protonefrídeo? Ele retira os excretas aqui da cavidade pericárdica, ó, cavidade. Esse azul aqui, pessoal, é o pericárdio. Esse que eu fiz em amarelo é o coração. Isso aqui é o intestino. E aqui é a cavidade pericárdica. Então, e aqui está a abertura ciliada do metanefrídeo. Tudo bem? Então, ele retira os excretas que estão aqui na cavidade pericárdica e joga aqui em cima da brânquia. Porque isso aqui é a brânquia. Joga aqui em cima da brânquia. Como o fluxo da água, ele entra pelo sifão inalante. A água vem passando, acompanha a flechinha azul, ó. Ela vem passando por aqui e volta. Então, com a água, arrasta os excretas para fora do corpo através do sifão exalante. Tudo bem? Através do sifão exalante. Então, no metanefrídeo dos moluscos, ele tem uma extremidade ciliada e ele retira de dentro da cavidade pericárdica o excreta e joga na cavidade do manto, acima da brânquia, ou seja, suprabranquial. Ficou claro? Retira da cavidade pericárdica e joga na cavidade do manto. Grava aí, beleza? Grava isso, que isso daí eu já vi cair em prova. Já foi item de prova, tá bom? Nos anelídeos, eles também apresentam metanefrídeos, tudo bem? Só que aí é um par por segmento. Beleza? É um par por segmento. Então, aqui você vai ter, olha só, aqui você, deixa eu pegar o preto, que fica mais bonitinho. Ó, aqui você tem essa abertura ciliada, que é o nefróstoma, beleza? Aí você tem aqui os túbulos, aqui, ó, os túbulos, e esse excreta vai sair pelo nefridióporo, beleza? Pelo nefridióporo, beleza? Joinha? Aí nós temos o seguinte, ó, eu queria que vocês soubessem que aqui ele vai remover o excreta. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Ele vai remover o excreta do celoma da cavidade anterior, beleza? Vai remover dessa cavidade, tudo bem, do celoma e joga para fora do corpo. Então, aqui ele remove do celoma e joga para fora do corpo. Tudo bem? Como que era em molusco mesmo? Retirava da cavidade pericárdica, que é o que sobrou do celoma, tudo bem? E só que jogava na cavidade do manto. Aqui ele já joga para fora do corpo através do nefridióporo. O interessante é que a formação aqui da excreta é igual à filtração do rim, porque você tem 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção. Então aqui, por exemplo, você vai ter a filtração no nefróstoma, e aí ele consegue ter ele remove então o excreta, escuta o que eu vou falar, ele remove o excreta tanto da cavidade celomática como dos vasos que circundam os túbulos. Olha só, aqui eu fiz assim, ó, eu coloquei aqui para mostrar que esse que está em azul e vermelhinho aqui, isso aqui são os vasos. Eles estão ao redor aqui do nefrídeo. Tudo bem? Ao redor do nefrídeo. Joinha? Então essa é o metanefrídeo. Agora, a figura dele seria mais ou menos isso, ó. Tá vendo? É isso daqui. Então, ele remove aqui de um segmento e excreta no segmento seguinte. Perfeito? Tranquilo? Então, esse também é por metanefrídeo. O legal, às vezes, depois que você assistir, é você fazer uma tabela. Faz uma tabela. Anelídeo, metanefrídeo. Molusco, metanefrídeo. Plateumintes, células flama. Tudo bem? É legal fazer isso. Faz tabela. Precisa fazer desenho. Aqui eu tenho que explicar para você, mas lá depois você pode fazer uma tabela. Bati no microfone.
Nos artrópodes tem uma porrada. Dos artrópodes costuma cair muito. Então, túbulos de Malpighi estão presentes em todos, menos nos crustáceos. Anota isso, porque é aí que eles vão pegar. Então, os túbulos de Malpighi estão presentes em todos, menos nos crustáceos. Então, esses túbulos de Malpighi, eles são células, eles são tubos de fundo cego. Tudo bem? Deixa eu trocar de caneta, ó. São tubos de fundo cego, tá? São tubos de fundo cego que retiram os excretas das hemocelas. Esses excretas caem aqui e são jogados para serem eliminados juntamente com as fezes. Tudo bem? Então, a urina é eliminada junto com as fezes. Aqui no final você vai ter o reto, que tem um local de reabsorção de alguns nutrientes essenciais. Então, eu vou colocar agora, esse é o desenho simplificado que dá para você fazer no caderno. E agora tem uma figura bem legal de um livro, que está aqui, ó. Essa figura aqui é bem legal, tá bom? Então, ó, você tem aqui os excretas nitrogenados sendo absorvidos, tudo bem? Que são jogados no intestino, né? E do intestino vai passar pelo reto, que eu falei para vocês que ocorre a reabsorção, e depois é excretado com as fezes e urina pelo ânus. Tudo bem? Então essa figura aqui é bem legal mesmo, mas a mais fácil de desenhar é aquela que eu passei para vocês anteriormente, que foi a que eu fiz. As glândulas antenais. As glândulas antenais dos crustáceos, essa daqui é importante porque só tem nos crustáceos. Ela está na base do segundo par de antena. Tá aqui, ó. É isto daqui que é. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e dei o meu zoom nervoso, né? Saudade de fazer isso no quadro mesmo. Tudo bem? É porque nesse período nós estamos na quarentena, né? Ó, então, aí eu faço esse zoom e aqui está... Deixa eu pegar aqui. E aqui está a glândula antenal, ou também chamada de glândulas verdes. Tudo bem? Então, é o seguinte. Ela tem o saco terminal, que é essa porção, que é por onde, por pressão hidrostática do celoma, os excretas entram aqui, tá? Os excretas entram aqui. Aqui tem uma estrutura chamada labirinto ou córtex glandular, que é onde ocorre reabsorção. Aqui você tem o túbulo excretor, ou tem gente que chama de túbulo renal também, que também tem absorção. Aí você tem aqui a bexiga excretora e o poro excretor, de onde vai eliminar. Tudo bem? O que acontece? Segundo esse livro aqui, ó, que eu gosto muito de usar, acho que eu já até mostrei para vocês, né? Esse livro aqui. Esse livro aqui é o Hickman. Ele menciona, não só ele, mas também o livro do Barnes, que eu acho muito legal. Ele menciona que uma das grandes atividades das glândulas verdes antenais é o controle osmótico, ou seja, a osmorregulação, para o animal não perder muita água em um ambiente, não ficar desidratado em um ambiente salino, beleza? Ou ficar com muita água em um ambiente de água doce. Tudo bem? Então, no caso, nos animais que contêm essas glândulas verdes aí, no caso dos crustáceos, né, serve bastante para regulação osmótica. E também, pessoal, a partir da parede do corpo, não é? Eles conseguem excretar substâncias nitrogenadas também por partes mais moles do exoesqueleto. Tá bom? Eles conseguem excretar. Belezinha? Joia. Então, ele também atua no controle osmótico, tá bom? Os aracnídeos contêm as glândulas verdes. As glândulas... Que mentira! Contém as glândulas coxais. Então, o que eu gostaria que você soubesse? Ó, escuta o que o tio vai falar. Escuta o que o tio vai falar. Primeiro, túbulos de Malpighi. Todo mundo tem, menos crustáceos. Glândulas verdes ou antenais. Só crustáceos. Glândulas coxais. Só aracnídeos. É isso. E as glândulas coxais, elas são
similares em termos de estrutura, em termos de função, aqui, né? São similares como é que eu posso chamar? As glândulas antenais. Tudo bem? São similares. Elas estão, só que elas se abrem na base das coxinhas aqui das aranhas. Beleza? E os equinodermos, para falar a verdade, sistema ambulacral é tudo nessa vida, os equinodermos. Mas aí você também tem as brânquias, que são encontradas, por exemplo, em todos eles, aí você tem brânquias, né? E você tem as brânquias, que são formadas na forma de pápulas aqui das estrelas, ó. Tudo bem? Aqui. Então, essas projeções são as pápulas que realizam como estrutura respiratória e como excretora. E os pódios também entram também como estrutura excretora. Beleza? Joia, então, meus queridos? Assim, então, nós fechamos mais um sistema, que é o sistema excretor. Beleza? Um grande abraço e até mais.